Olá, amigo. Aqui estamos nós, mais uma semana para te trazer mais um pouco da Palavra de Deus. É bom partilhar contigo a Palavra de Deus. É bom partilhar contigo temas específicos da Palavra de Deus, como temos estado a fazer até agora, onde nós estamos a falar sobre estas 3 mensagens cósmicas. Apocalipse capítulo 14 e as mensagens que ele contém. Partilha os links dos nossos canais ou então da Rádio Tranquilidade para que os teus amigos também possam ter acesso à Palavra de Deus e aos ensinos da mesma. A semana passada nós vimos o que significa a expressão temei a Deus e dai-lhe glória, conforme está no capítulo 14 e no verso 7 do livro de Apocalipse. Esta semana iremos avançar um pouquinho mais e ver um assunto que causa muitas vezes preocupação aos seres humanos, ser julgado. Será que nos devemos preocupar com a continuação do verso 7 do capítulo 14? Começámos a ver então a semana passada. Vejamos como é que este verso continua. Diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Isto foi o que vimos, porque é vinda a hora do seu juízo. Vamos ficar por aqui. A semana que vem ainda vamos continuar ou vamos aprofundar mais este tema da hora do seu juízo. Será que devemos ter medo deste juízo, deste julgamento? Será que este julgamento é semelhante aos julgamentos que nós vimos no nosso país, na nossa terra? Provavelmente a nossa desilusão em relação à justiça ou em relação a muitos casos de justiça, o arrastar no tempo, as artimanhas dos advogados, alguns casos de corrupção, injustiças que são cometidas, sentenças injustas que são pronunciadas, muitas vezes nos fazem temer qualquer tipo de julgamento aqui nesta terra. Mas o título da nossa lição abre-nos logo uma janela de esperança sobre este juízo. Ele fala de boas novas do juízo. Logo, se são boas novas significam que são informações que nos dão alegria e esperança. Estas boas novas começam logo pelo juiz que foi sorteado, entre aspas, para o nosso caso. Vamos ver 2 expressões, entre muitas outras que nós encontramos na Bíblia, que descrevem este juiz. A primeira é uma descrição feita por Abraão. Diz ele no capítulo 18 e no verso 25 de Gênesis. Tu, que és o juiz do mundo inteiro, tens que ser justo nas tuas sentenças. O texto seguinte é do salmista, no Salmo 98 e no verso 9, onde ele diz assim, diante do Senhor que vem julgar a terra, governar o mundo com justiça e os povos com equidade, com igualdade. Não existem uns melhores do que os outros, a justiça é igual para todos. Estas afirmações garantem-nos à partida que o juiz revelará a bondade e a misericórdia de Deus enquanto juiz, tanto para com os salvos como para com os perdidos. Esta hora do seu juízo, como diz o texto de Apocalipse, será um dos momentos mais importantes da história do universo, porque nesse momento os mundos não caídos verão que Deus fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar o ser humano que tinha desobedecido. Conforme vimos há 2 semanas, o Evangelho Eterno foi a solução apresentada por Deus para responder às acusações de Satanás, mostrando o seu amor pelo ser humano. No juízo, ele mostrará que fez tudo, conforme nós dissemos lá atrás, o que era possível para nos salvar. Ao pecar, Adão e Eva trouxeram sobre a humanidade a condenação contida naquela advertência que Deus faz lá no jardim do Éden, onde lhes diz que se eles comessem daquele fruto, no dia em que dele comessem, certamente morreriam. Paulo, escrevendo aos Romanos, retrata bem a consequência do pecado. No capítulo 6 e no verso 23, ele diz assim, com efeito o pecado paga-se com a morte. Esta foi a sentença que Deus tinha pronunciado lá no Jardim do Éden. Este é o veredito para o pecado, a morte eterna. Mas logo a seguir, ainda no mesmo verso,
Paulo tem uma outra afirmação que nos mostra até que ponto Deus está disposto a resolver este problema. A resolver o problema do pecado de uma maneira. De outra maneira. Diz ele, no capítulo 6, ainda no verso 3, com efeito o pecado paga-se com a morte. Agora repara, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o Deus misericordioso, o Deus que estabeleceu um plano de resgate para o ser humano, um Deus que esteve diretamente envolvido nesse plano de salvação, nesse plano de resgate, um Deus que continua a proclamar em alto e bom som esse plano de salvação a todo o ser humano, dizendo com grande voz, conforme diz o início do capítulo 14. Como disse o próprio Jesus, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Vê aquilo que ele diz, o próprio Jesus, no capítulo 6 e no verso 39 de João. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que me confiou, mas que os ressuscite no último dia. Deus fez a sua parte ao estabelecer o plano da salvação. Jesus fez a sua parte ao vir morrer por cada ser humano. O Espírito Santo fez a sua parte ao chamar o ser humano. Ainda falta uma parte. Qual é essa parte? A minha parte, a parte do ser humano. Aceitar esse plano e mostrar a nossa lealdade ao Senhor, obedecendo à sua vontade. Ter, conforme vimos a semana passada, o temor do Senhor. Mas deve estar a perguntar, o texto de Apocalipse, no capítulo 7 e no verso 14, diz que é vinda a hora do seu juízo. Será que nós podemos saber quando é que esse juízo começou ou começará? Para saber isso, temos de olhar para a complementaridade que existe entre os livros de Apocalipse e Daniel, ou vice-versa. É no livro de Daniel que encontramos o momento em que se inicia esse juízo. No capítulo 7, depois de descrever a sucessão de reinos representados por aqueles animais, a representação destes reinos terrestres até o último grande poder que reinará na terra, ele afirma nos versos 9 e 10 do capítulo 7 então: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. No verso 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Depois ele termina dizendo: assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Continuando no livro de Daniel, vamos encontrar a descrição do fim do último período profético da Bíblia. No capítulo 8 e no verso 14, nós encontramos esta profecia que diz: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs ou anos, e o santuário será purificado. Esta purificação do santuário marca exatamente o início de dois serviços no céu. Primeiro, o início do julgamento e, ao mesmo tempo, o grande momento de intercessão de Jesus a favor daqueles que fizeram a vontade de Deus ao longo dos séculos. Esse momento aconteceu exatamente, olhando para a profecia bíblica e interpretando com as datas humanas, no dia 22 de outubro de 1844. E será, logicamente, o tema do estudo da semana que vem. Para que esse juízo ocorra, é necessário verificar-se os registros dos atos de cada ser humano que será julgado. No capítulo 5, e ele começa dizendo que não havia ninguém digno de abrir esse livro de Atos. Vejamos o que diz o verso 3 do capítulo 5. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. João, perante isto, fica muito triste e chora, conforme diz o verso 4. Mas eis que um ancião, uma pessoa de idade, comunica-lhe quem poderá abrir esse livro e porque é que somente ele o poderá fazer. Vamos ver o verso 5 e o verso 9 deste capítulo. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E depois no verso 9, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a sua vida para a salvação da humanidade, aquele que venceu as tentações de Satanás, aquele que morreu na cruz do Calvário e que depois ressuscitou, aquele que exerce o sacerdócio expiatório por cada um de nós no santuário celestial. Ele é quem tem o direito, o poder para abrir esse livro que mostrará quem aceitou ou não esse sacrifício feito por ele. O final deste evento extraordinário mostrará a todo o universo quem tem o direito de governar o universo e que aquele que pretensamente se considera digno será finalmente desmascarado. É isso que nos mostra o capítulo 7 e o verso 27, onde diz: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Não precisamos de ter medo deste tribunal. Não precisamos de ter medo deste juízo. Jesus defender-nos-á nesse julgamento. A sentença que será dada será uma sentença a favor daqueles que fizeram a vontade de Deus. O propósito deste juízo, como diz o autor da lição, não é descobrir quão maus nós somos, mas mostrar quão bom Deus é Deus e o quanto Ele ama cada um de nós. Oh, querido Pai, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um juiz perfeito. Por isso nós confiamos em Ti, por isso nós queremos estar perante Ti nesse julgamento com a certeza de que a sentença que pronunciarás será uma sentença que nos colocará ao Teu lado pela eternidade. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, se eventualmente eles ainda não tomaram uma decisão a Teu favor, que o possam fazer. Que desejem cada dia mais e mais fazer a Tua vontade, obedecendo à Tua lei. Ajuda-nos, querido Deus, para que possamos continuar rumo a esse grande dia em que Tu nos virás buscar. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, conforme nós dizíamos há bocado, a semana que vem nós vamos ver então a continuação, a hora do seu juízo. Nós iremos ver aqui diversas fases deste juízo. O que é que acontece em cada uma delas? A semana que vem, aqui estamos juntos para ver isto novamente. Um abraço e que o Senhor te abençoe durante esta semana.